Hoje é 1º de agosto de 2020, sábado, e no nosso devocional de hoje nós estaremos dando continuidade ao tema que trata sobre o que é religião, ou entendendo a religião. Lembrando que nestes devocionais nós estamos dando ênfase à necessidade, como igreja, como cristãos, de priorizarmos pessoas. Neste semestre, a nossa igreja estará trabalhando um dos valores que nós queremos cultivar para alcançarmos como meta a visão de sermos uma igreja bíblica, acolhedora, missionária, discipuladora, formada por pessoas que amam a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmos. Então, diante deste desafio, é muito importante que nós tenhamos um entendimento bíblico sobre o que é a vida cristã, sobre o que é religião. E hoje nós estaremos dando enfoque exatamente a este subtema, entendendo a religião. E eu quero começar com Mateus capítulo 12, versículos 1 a 8, onde nós lemos: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O que nós observamos vendo a vida de Jesus nos evangelhos, observando os seus ensinamentos, é que ele tinha a religião como uma forma de ajudar as pessoas a entender o significado do amor de Deus. Veja que em Marcos, no capítulo 3, versículo 4, ele diz: É lícito fazer o bem ou o mal no sabá? Salvar uma vida ou matar? Frequentemente, ele enfrentava aqueles cuja maneira de pensar se tornara rígida e que haviam perdido o objetivo da religião, que não estavam entendendo a finalidade da religião ou dos rituais. E à medida que nós amadurecemos, nós começamos a perceber que as regras existem como diretrizes para facilitar o relacionamento entre as pessoas. Jesus colocou a prática espiritual da misericórdia, conforme lemos aqui no texto de Mateus, acima do sacrifício. A misericórdia sempre leva em conta a outra pessoa. O sacrifício pode, às vezes, ser apenas para nós mesmos. E aí, para nós entendermos melhor este raciocínio, eu gostaria de apresentar o estudo de um caso. E antes de introduzir este estudo de caso, eu queria trazer à memória de vocês o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24,
onde encontramos o apóstolo Paulo fazendo menção da ceia do Senhor, dizendo assim: fazei isto em memória de mim, lembrando as palavras de Jesus. Catarina e Marlon procuraram o aconselhamento porque queriam melhorar o casamento. Eles se amavam e se sentiam orgulhosos da maneira como os filhos estavam crescendo, mas achavam que as coisas poderiam ser melhores para eles. Catarina vinha de uma família que costumava se expressar emocionalmente e estava acostumada a demonstrações de afeto e também de descontentamento ou de raiva. A família de Marlon, por outro lado, era muito reservada. Para ele, o que falamos tem pouco valor. O que conta, no pensamento dele, são as nossas ações. Catarina tentava frequentemente fazer com que Marlon expressasse os seus sentimentos para que ela pudesse sentir-se amada. Marlon, entretanto, achava que a melhor forma de demonstrar amor entre eles era através dos seus atos. Catarina dizia para ele: às vezes eu preciso saber como você se sente. E Marlon então respondia para ela: eu me casei com você, não casei? Por que você acha que eu fiz isso? Durante o aconselhamento, eles descobriram um ritual interessante para ajudar no seu casamento. Se ele queria demonstrar seus sentimentos através de ações, ele precisava agir de uma maneira que tivesse significado para Catarina. Ele sabia que quando ela estava triste, ela precisava de uma demonstração da parte dele de afeto. Mas, com frequência, ele não tinha a melhor ou a menor ideia de como ele poderia ajudá-la. Conversando com o conselheiro, eles descobriram o ritual do abraço carinhoso. O abraço tinha como objetivo simplesmente enviar a Catarina a mensagem de que Marlon a amava. Depois de um tempo, Catarina e Marlon disseram que o abraço carinhoso se tornara um importante ritual capaz de ajudá-los a expressar seus sentimentos e assim atravessar aqueles momentos difíceis. Às vezes eles não sabiam como exprimir por meio de palavras o que eles estavam sentindo, e era nessas ocasiões que o abraço conseguia expressar a ligação significativa que os dois desejavam. Assim como os rituais na Bíblia eram usados para que lembrassem de Deus, nós também utilizamos estes rituais para manter vivo na mente o amor que sentimos uns pelos outros. E se você parar para observar na sua rotina, todos nós temos rituais. Todos nós temos o nosso momento, tanto sozinhos como também em família ou com os nossos entes queridos. O ritual é uma ação concreta que simboliza uma realidade espiritual. Os rituais eram positivos quando usados para nos lembrar de que temos um relacionamento com Deus e com os outros, mesmo nos momentos em que isso é difícil. Nós temos a tendência ao esquecimento e muitas vezes nós realizamos os rituais de forma puramente mecânica, esvaziando-os do conteúdo. Jesus sabia que há momentos em que nós necessitamos de algo palpável que nos faça lembrar o valor dos nossos relacionamentos.
Às vezes nós precisamos de demonstrações físicas de que o amor existe e os rituais concretos podem exercer essa função. Os rituais religiosos podem ser positivos desde que nós nos lembremos do objetivo. Eu não sei se você conseguiu entender isso, meu irmão. E é importante que nós, como cristãos, quando estamos no nosso ambiente litúrgico, cantando, orando, lendo a Bíblia, ouvindo a pregação, na ceia do Senhor, no batismo, enfim, todos os rituais, que nós tenhamos entendimento bíblico. Não fiquemos presos à estrutura religiosa. Usemos a estrutura para cultivar aquilo que o Senhor deseja. Relacionamento saudável. Primeiro com Ele, depois com o nosso próximo. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.